irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o irmão Francisco Folhadella, da Associação Espírita Fraternal. Francisco é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, e o tema que será abordado hoje é Tende bom ânimo. Francisco, você que já esteve aqui em nosso programa, seja mais uma vez bem-vindo ao Atualidade Espírita. Kátia, é sempre um prazer imenso nós podermos fazer algumas reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É sempre um motivo que nos traz algum engrandecimento, nos traz mais um pouco de conhecimento. Muito bem, Muito Francisco. obrigado a você por ter me convidado. O prazer é todo nosso, Francisco. Vamos iniciar, o nosso tema é Tende bom ânimo, né? Então vamos iniciar falando, Francisco, como podemos entender a misericórdia divina. Kátia, para entendermos a misericórdia divina, precisamos fazer um exercício de memória. Precisamos voltar um pouquinho no tempo. E nós vamos lá buscar na pergunta número 540 do Livro dos Espíritos, em que Kardec ele faz a pergunta aos espíritos e no transcorrer da resposta vem um item que nós vamos nos fixar, que os espíritos afirmam categoricamente que nós viemos do átomo e vamos até o arcanjo. E aí fica bem nítida toda a nossa trajetória evolutiva. E se nós buscarmos em Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele sintetizou de forma brilhante essa trajetória, quando ele afirma que o espírito adormece no mineral, desperta no vegetal, sonha no animal e evolui no hominal. É importante que a gente tenha em mente que nós, como homem, como ser, na condição de hominídeo, nós assumimos na Terra há mais ou menos 50 mil anos. E como tem sido a divindade no transcorrer desse período todo? É importante ter em mente isso. No princípio, quando nós estávamos lá nessa fase hominídeo, nós não tínhamos quase nenhum conhecimento. Os nossos arquivos de memória eles estavam praticamente vazios. Nós tínhamos poucas reencarnações, porque é através da reencarnação que a nossa memória vai se enriquecendo, né? São experiências que você passa a ter e que ela fica arquivado lá no seu inconsciente. Então, naquele momento, nós sentimos a necessidade de um Deus, porque todos nós temos em nós a nossa centelha divina. Então, sentíamos esse chamamento, mas não tínhamos condição ainda de interpretar, de visualizar de uma forma clara esse entendimento com Deus. E aí, nós estávamos num mundo ainda de uma forma bem bravia, né? Os terremotos, os vulcões e até mesmo, de repente, uma fagulha que caísse numa árvore provocava um incêndio danado. E nós víamos tudo isso como sendo uma fúria divina. Era um Deus que estava enfurecido e exigia uma reparação. E essa reparação, muitas vezes, era até um sacrifício humano. E nós vamos encontrar no Antigo Testamento o Isaac, né, o Abraão, né, quase imolando o seu filho para Deus, né, imolando Isaac. Então vejamos como a concepção do Deus era totalmente equivocada. Com o transcorrer da evolução, essa ótica mudou. Não mais
aquele Deus que fosse exigir, um Deus furioso que exigisse a todo momento um reparo, né? Um sacrifício. Mas aí, com a evolução, e aí a gente quando fala em evolução, às vezes pode soar para alguns companheiros nossos de uma maneira um pouco cética, né? Evoluir, mas realmente nós vivemos num mundo em que somos bombardeados por manchetes, por notícias que questiona-se a evolução. Mas se nós fizermos também um exercício, nós vamos ver que evoluímos sim. Se todos nós olhamos, né, o dente por dente, olho por olho, dente por dente, como sendo uma coisa extremamente cruel. Mas o Código de Hammurabi, quando surgiu em 1700 a.C., já foi uma evolução, porque até aquele momento a vingança ela era ilimitada. Então, de repente, eu sou um senhor poderoso, detenho um exército forte, eu poderia provocar uma questão com o meu vizinho e me sentir ofendido ou criar um argumento para invadir aquela propriedade e, de repente, assumir tudo, porque a vingança era desmedida. E nós temos vários relatos que nos trazem, até mesmo o Chico, né, nos traz com relação ao Estevão, né, que era o Gesiel. O Gesiel era um rapaz nobre, ele e a irmã, e de repente se viu desprovido de tudo. Foi parar, né, nas galeras, remando, porque perdeu tudo. Né? Então, a vingança era desmedida. Quando criou-se o dente por dente, olho por olho, já nesse momento limitou-se a vingança. Foi um progresso, embora possa não parecer, mas foi um progresso em relação ao que existia. E se nós olharmos há 200 anos atrás, nós estávamos numa sociedade escravocrata, que era tremendamente desumano. Se nós olharmos mais recente, no século passado, em 1900, quando um trabalhador perdia sua capacidade laborativa, ele ficava desamparado. Só em 1923, com Eloy Chaves, é que começou-se a fundar a Previdência Social. Então, a evolução ela está ocorrendo e nós estamos apenas discorrendo alguns dados, mas a gente percebe isso claramente. Mas aí nós saímos daquele Deus punitivo, né, enfurecido, e humanizamos esse Deus. Criamos aquele velhinho sentado numa cadeira, num trono, que estava nos vigiando a todo momento, vendo tudo que fazíamos de errado, pronto a nos julgar e a nos punir. Bem, nesse momento, né, você vê que a concepção errada. E aí nos vem, então, né, a doutrina espírita nos mostrar um Deus totalmente diferente. Né? Então nós personificamos esse Deus, levamos para ele todas as nossas mazelas, fizemos dele um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que estava julgando a todo momento. Temido, né, temido. Francisco? E o que é mais importante, Kátia, existe em toda essa trajetória um elo que não é o elo perdido do Darwin, mas o elo escondido que tiraram a reencarnação. Porque é através da reencarnação que nós vamos encontrar aí a misericórdia divina, nos dando a oportunidade do aprendizado, nos dando a oportunidade de refazer a sua trajetória quantas vezes que forem necessárias. Então é esse Deus amor que propicia aos seus filhos, né, um recomeço, né? A todo momento. A todo momento nós temos a oportunidade de recomeçar. E a todo momento nós estamos cercados, digamos assim, de amigos espirituais, nos mostrando o caminho, nos induzindo, nos conduzindo para que nós possamos fazer essa trajetória evolutiva da forma mais tranquila e mais feliz possível. Então é assim que a doutrina espírita nos apresenta Deus, né? Isso.
Esse Deus de amor que permite aos seus filhos um recomeço, uma nova caminhada, reparando aquilo que não foi bem anteriormente. O que não não foi é? bem, é através da oportunidade. A oportunidade. Oportunidade que ele nos oferece. Francisco, e de que modo nós podemos tentar visualizar a percepção da divindade trazida pela doutrina espírita? Kátia, é interessante nós voltarmos a lá o nosso livro dos Espíritos, né? Que é a nossa base para tudo. Quando nós dissemos, nós tínhamos ali, até o momento, uma visão de um Deus que estava nos vigiando, estava nos julgando e pronto a qualquer momento para nos punir. É interessante que a gente faça essa linha do tempo para a gente ter ideia. Se nós começamos na condição de hominídeo há mais ou menos 50 mil anos, nós permanecemos com a concepção de um Deus punitivo, depois com um Deus vingador e um Deus, digamos assim, justiceiro no sentido de punir, durante uma trajetória de alguns milênios aí. Em 1857, Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, mais precisamente em abril de 1857, olha, não tem o quê? Não tem 800, 200 anos? 150 não, 150 anos. anos. Fizemos em Isso, 2007, né? 150 anos. Em 150 anos, essa ideia que durou durante alguns milênios, em 1857, ela muda completamente. Porque na pergunta número 1 que Kardec faz aos espíritos, ele pergunta: que é Deus? É importante que que é Deus e não quem. E nem o que. Nem o que, é que é Deus. Nesse momento, nessa pergunta, já tem toda uma despersonalização do Deus. E os espíritos respondem de modo enfático, categórico: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele vem também com os atributos, mas não mais aqueles atributos que nós havíamos colocado naquele que estava sentadinho lá no trono, mas com os atributos divinos: eterno, imutável, imaterial e, acima de tudo, justo e misericordioso. Então, se nós temos esse Deus justo e misericordioso, observe que os atributos da divindade agora, eles deixam de ser humanos e passam a ser realmente divinos, divinos, né? Então, essa concepção desse Deus justo e misericordioso que, vamos dizer assim, que nos dá esse bom ânimo, né? Que nos dá essa força, que nos dá essa capacidade de a gente saber que nós estamos sempre acompanhados dessa misericórdia divina para nos ajudar a superar todas as nossas limitações, digamos assim. E fica, né, Francisco, até mais fácil de se viver, porque você sabe que Deus está ali, permitindo que você conserte os seus erros. Não que se vá fazer disso, não é uma constante na nossa caminhada, mas na medida de um erro acontecer, você tem Deus novamente te permitindo, através da reencarnação, o recomeço. Com certeza. É realmente a misericórdia divina, né? Não é? Essa você entender que é um pai que te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele não te ama porque você é bom ou porque você é bonito, não. O amor de Deus pelo bom e pelo que é ruim é o mesmo. Apenas aquele que é ruim, ele está angariando débitos que ele vai precisar resgatar. Vai demorar um pouco mais a chegar, né? Entende? Um pouco mais a chegar. Mas o amor que o pai tem é o mesmo. É o mesmo. E as oportunidades são as mesmas. Com certeza. Francisco, continuando aqui, você poderia esclarecer um pouco mais sobre essa
visualização, dessa percepção de Deus, falar alguma outra coisa mais baseado na doutrina espírita? Kátia, quando nós dissemos, né, nós tínhamos um posicionamento perante a Deus, um posicionamento passivo. A doutrina espírita, ela nos coloca perante Deus em uma situação ativa. Se nós pudéssemos visualizar, trazer para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso campo aqui, aquela rosa, nós iríamos identificar que nela há uma flor, né, uma flor bonita, exuberante. Ela está, né, com as suas folhas, o seu caule e o espinho, né? Se nós, ao vermos a divindade, quando víamos antigamente, nós iríamos, quando nós colocarmos uma frase que estamos cansados de ouvir: poxa, até as rosas têm espinho. Exatamente, ouvimos frequentemente esta frase, não é? Porque essa frase quer dizer o seguinte: eu não posso fazer nada, foi Deus que quis, né? Eu estou impotente perante a vida. A vida me leva de acordo com o que Deus quer. Deus quer que eu vá para cá, Deus quer que eu vá para lá. Então, é uma visão totalmente equivocada, entende? A nossa visão perante a vida e a visão que Deus quer é uma visão ativa. E a doutrina espírita, ela vai nos trazer essa mesma rosa, esse mesmo quadro, mas agora de uma forma diferente. Até os espinhos Deus coroou com uma rosa. É outro entendimento. Olha como muda totalmente, né? Porque se eu estou vendo que até as rosas têm espinho, eu estou numa visão passiva da vida, né? Se uma rosa, que é uma coisa linda, bela, tem espinho, podemos entender aí que os espinhos sejam os sofrimentos, sejam as nossas, digamos assim, os nossos tropeços, as nossas barreiras a ser transpostas. Eu me sinto impotente perante aquilo, né? Mas se eu visualizo que até os espinhos a misericórdia divina agraciou, embelezou com uma rosa, eu estou mudando totalmente a visão. O campo de visão é outro, né, Francisco? O campo de visão é outra, e além do mais o seguinte, também te coloca em uma situação bem diferente. Você está agraciado com essa rosa, com essa misericórdia, agraciado por leis imutáveis, que elas perdurarão por toda a eternidade, e regido por uma lei de causa e efeito. Você será responsável e será cobrado pelos seus atos, jamais pelos atos de outrem, ou como achavam antigamente, pela irritação do Deus, o que era totalmente inconcebível. E essa liberdade sobre seus atos, né, esse livre-arbítrio, né? Uhum. Você recebe, como você falou, a ajuda espiritual, a intuição dos nossos amigos espirituais, mas você tem essa liberdade, você tem esse livre-arbítrio que vai permitir que você faça as suas escolhas. Isso. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E é importante que esse livre-arbítrio, nós estaremos sempre com aqueles que vão torcer para que a gente opte pelo melhor, pelo certo, e aqueles também que vão torcer para que a gente opte pelo errado, né? Então nós temos que ter um discernimento muito grande, né? Porque nós estaremos sempre sob influenciação. Agora, é importante que se diga uma coisa, entende? Aqueles que torcem para que a gente acerte, para que a gente supere, esses são muito mais capazes e em número maior do que aqueles que torçam contra. Entende? Perfeitamente. Francisco, quantas vezes nos deixamos abalar por problemas futuros? Imaginamos que algo vai acontecer e esquecemos a razão. Ao transpor esses problemas, vemos o quanto fomos tolos, o quanto fomos ingênuos com aquele sofrimento desnecessário, não é verdade? Como é que isso acontece? Como você explica isso? Kátia, é interessante nós
tentarmos, quando nós fizemos essa dicotomia com relação à rosa, em que ela aparece sob duas formas totalmente diferentes, nós poderíamos trazer isso, tentar clarear um pouquinho mais, levando, há pouco tempo nós lemos um livro muito interessante. Esse livro é do Alírio Cerqueira. O Alírio Cerqueira, ele é da Federação Espírita do Mato Grosso, ele é um médico, é um terapeuta, e esse livro foi para mim assim muito interessante, e eu acho que ele nos ajuda a visualizar bem essa dicotomia, que até as rosas têm espinhos e que os espinhos Deus coroou com uma rosa. O Alírio, ele traz na parábola, né, ele faz umas interpretações das parábolas de Cristo, por isso que é parábolas terapêuticas. E no Sermão da Montanha, para mim, isso ficou assim muito bem claro, porque ele começa mostrando essa visão do Sermão da Montanha. E nós podemos enxergar isso nesses dois exemplos que nós demos. Para aqueles irmãos que veem que até as rosas têm espinho, há uma interpretação do Sermão da Montanha de que quanto mais sofrimento, quanto mais dor você passar ou você tiver, mais alto você está subindo, você está chegando. Galgando degraus mais... degrau. Então, aquele negócio, chegar ao reino dos céus através do sofrimento, o que é um erro, o que é um equívoco. Nós vamos ver que não é por aí. E se nós olharmos que até os espinhos Deus coroou com uma rosa, nós vamos trazer esses ensinamentos para uma razão. E aí nós vamos entender de uma forma bem clara, né, as parábolas do Mestre. E nós vamos identificar que Jesus, quando na parábola está lá, que Jesus, ao ver aquela multidão, subiu ao monte. O fato de subir já demonstra uma situação ativa, né? Jesus sobe ao monte. E o Alírio nos mostra também que bem-aventurado vem de uma palavra em hebreu, que eu vou soletrar, que eu não sei, é A-S-H-A-R. Me desculpe se não for isso, mas se não for esse, não tem problema. É mais ou menos isso. Que quer dizer em marcha. Então, bem-aventurado é alguém que está em marcha. Nós poderíamos tentar exemplificar isso, desse em marcha, como, imagina você está com uma doença, você está com um problema que lhe traz incômodo, lhe traz sofrimento, e você procurando já diversos médicos, diversos, digamos assim, tratamentos, não consegue. Mas eis que, de repente, surge um médico que, através de exames laboratoriais novos e através de medicação, identifica a sua doença e lhe prescreve o remédio. E você, então, não se sente aliviado? Exatamente. Isso seria a visão daquele que vê nas parábolas em que até os espinhos Deus coroou com uma rosa. Francisco, nós estamos encerrando o primeiro bloco de perguntas. Nosso tempo aqui é curto para tantos ensinamentos, tantas reflexões. E eu gostaria que todos os nossos irmãos retornassem conosco ao segundo bloco, porque vamos a um breve intervalo comercial, mas logo, logo estaremos de volta. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita,
Hoje, com a presença do nosso irmão Francisco Folhadella, da Associação Espírita Fraternal. Francisco é orador espírita, divulgador de nossa doutrina. E o tema de hoje é Tende Bom Ânimo. Nós estávamos, Francisco, no bloco anterior, falando sobre o Sermão da Montanha e você fazendo aquela reflexão a respeito da rosa, dos espinhos. Eu gostaria que você desse continuidade para que pudéssemos entender um pouco mais. Então, Cátia, aqueles irmãos, né, que, como nós dissemos, que acham que até as rosas têm espinhos, eles vão interpretar o Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, como é preciso sofrer para angariar planos maiores. E aquele que vem da outra forma, que até os espinhos Deus presenteou com uma rosa, eles vão entender como o Sermão da Montanha como alguém em marcha, alguém procurando. E como nós dissemos, né, esse laboratório, esse médico, esse laboratório e esse remédio, nada mais é o médico do que Jesus. O laboratório é a doutrina espírita e o remédio é o Evangelho. E nós vamos então identificando, né, dissecando digamos assim, esse Sermão da Montanha, nós vamos entender que a primeira bem-aventurança não poderia ser outra, quando Jesus afirma, bem-aventurados humildes. Humildes aqui, Cátia, não é aquele companheiro que é desprovido de recursos materiais ou até desprovido de opinião, mas aquele companheiro que consegue se visualizar, que consegue, desculpe, que consegue ver o que existe de latente ainda nele, o orgulho, a inveja, o ódio, porque todos nós temos isso. Nós costumamos identificar no companheiro aquilo, fulano é orgulhoso. Olha, se eu identifico o orgulho nele, é porque eu sou orgulhoso, porque eu conheço o que é orgulho. Senão era uma coisa que eu não conheço. Então é preciso, esse bem-aventurados humildes, quando Jesus, é a pedra basilar para todos os demais. Se nós não formos humildes para entendermos, conhecermos, sabermos das nossas limitações, das nossas mazelas, o remédio que precisamos atuar, né? O remédio que precisamos receber, e parte para a segunda, né? Já vem a segunda. Bem-aventurados aqueles que têm, os que choram, porque serão consolados. Cátia, nem todos aqueles que choram estão lavando com as suas lágrimas as suas mazelas, os seus erros, os seus débitos. Não. Às vezes você está chorando e angariando mais débito. Porque há aqueles que choram de raiva, há aqueles que choram de inveja. Puxa, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. A família do vizinho é melhor do que a minha. Há aqueles que choram por não aceitação de provas que eles pediram no planejamento reencarnatório. Porque quando nós estamos no mundo espiritual e somos chamados a participar do nosso planejamento reencarnatório, olha a misericórdia divina, hein? É feito com a nossa aquiescência, com a nossa permissão. Nós somos avalistas ali. E somos nós até, o currículo, quem faz, somos nós. E aí nós atuamos que nem aquela criança quando chega numa sorveteria ou numa casa de brinquedo. O que você quer? Eu quero tudo. Não é isso que a criança não responde? O que você quer? Eu quero tudo. Mas não vai poder utilizar tudo ao mesmo tempo, né? Não é verdade? Nós queremos todas as nossas provas nessa encarnação para resgatarmos. E aí vem os nossos amigos espirituais e dizem, olha, vai devagar, calma. E aí nós reencarnamos. Reencarnamos com toda aquela trajetória que nós escolhemos, com as provas que queremos, de alguma forma, resgatar. Só que quando chegamos aqui, ao depararmos com essas provas, muitas vezes nos revoltamos.
E se nós tivermos plena consciência, nós vamos identificar que não é a limitação, não é aquela deficiência que faz com que aquele irmão se sinta infeliz, não. É a não aceitação. Cláudia, Kátia, nós vimos agora nessas Olimpíadas paramédicas, paralímpicas, de deficientes, de pessoas... Companheiros nossos. Caramba, eu fico assim, né? A gente às vezes está com um probleminha tão pequeno, se sente... E há aqueles companheiros que nos mostram, né, que eles pegam aquela limitação e fazem daquilo um estímulo, um estímulo para resgatar, para sobreviver. São exemplos. São exemplos, não é verdade? São exemplos. Então a gente vê que não é a limitação, é a não aceitação da limitação que nos traz o sofrimento. E aí é importante que a gente também tenha consciência que tanto a felicidade quanto o sofrimento, eles moram junto, dentro do nosso interior. Nós é que iremos optar por sermos felizes ou sermos infelizes. É a escolha de cada um. Então nós dissemos, né, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E na visão desse companheiro que vê que até os espinhos Deus coroou com uma rosa, a parábola estaria assim: bem-aventurados os que sabem porque choram, porque eles irão encontrar o consolo. Se eu sei por que eu estou chorando e posso identificar que eu estou chorando porque eu estou com inveja, porque eu estou com raiva, muitas vezes a raiva é uma questão minha, interna, não é de ninguém, né? Então, eu tenho a capacidade de trabalhar isso. Eu tenho a capacidade de me libertar, de superar essa minha, digamos assim, momentânea infelicidade. Francisco, nós não podemos levar os nossos parâmetros temporais para além das fronteiras do nosso planeta, não é mesmo? Da mesma forma que também não podemos trazê-los para cá, né? Porque até o momento a ciência não identificou nenhum planeta parecido com o nosso, com as semelhanças do nosso, né? Fale-nos um pouco sobre isso. Kátia, o Dalai Lama, ele tem uma frase que eu acho extremamente interessante. Ele afirma, nos diz o seguinte: existem 2 dias que nós não temos acesso. É o ontem e o amanhã. Infelizmente, nós estamos no hoje, sempre ou estamos vivendo no ontem ou no amanhã. Quando nós estamos vivendo no ontem ou no amanhã, nós não estamos vivendo em uma situação racional. A razão, ela está no presente. Você pode, no presente, equacionar soluções para o amanhã, como pode também equacionar pendências do ontem. Mas, se nós observarmos, quando você vive no ontem e no amanhã, você está vivendo na emoção. Ou na emoção do pesar de erros ou de culpa do de ontem, ou na emoção do medo, da ansiedade do que vai vir amanhã. Né? E nós estamos no momento espírita, hoje no nosso movimento espírita, há uma expectativa muito grande do amanhã, desse mundo de regeneração que está chegando e vai chegar. E há, dentro do movimento, algumas colocações que, na minha concepção, elas estão totalmente desprovidas de algum embasamento um tanto quanto mais apurado. Por exemplo, são chegados os tempos, ou será em dezembro de 2012, como existem algumas colocações feitas aí através do calendário maia, etc, etc. Vamos analisar o que é o tempo. O tempo, para a gente, é um parâmetro que nós, seres humanos, criamos baseado na nossa observação do nosso astro com relação aos demais, né? Então, e ao movimento da Terra.
ao de rotação, que nos dá o dia e a noite, 24 horas, e ao de translação, né, que nos dá os 365 dias e 6 horas. Por isso que esse ano é um ano bissexto, para que a gente volte a estaca zero. De 4 em 4 anos temos o ano bissexto. Então são parâmetros criados para o nosso planeta, né? Eu não posso levar esses parâmetros para fora e nem trazê-los de outros para cá. Então, se nós, nesse nosso planeta, aqui, no nosso país, Brasil, nós já temos lá em cima, no Oiapoque, um horário, e lá embaixo, no Chuí, um outro horário, já existe uma diferença de fuso horário, né? E em relação aos outros países muito mais maior, acentuado. Não? Se nós temos já uma diferença de tempo aí, em termos de horário, se nós passarmos para calendários, nós vamos ver que há companheiros que estão no calendário chinês, há companheiros que estão no calendário judeu, outros no muçulmano. O nosso, o gregoriano, é o que, digamos assim, temos menos, porque o número de chineses é muito maior. Né? Se nós computarmos os números de chineses, os números de muçulmanos, né, todos os demais, eles estão em outros calendários do que o nosso. Ora, se existe um tempo, uma data, nós não dissemos lá no início que um dos atributos da divindade era ser extremamente justo e misericordioso? Como que a misericórdia divina vai despertar um grupo minoritário para uma data e deixar todos os outros seus filhos sem saber da notícia, vamos dizer assim? Realmente, seria uma incoerência, né? Seria uma incoerência. Com o que... Então, eu acho que quando se fala em data, né, se estipula uma data, um tempo, tudo, a meu ver, o atributo de Deus, porque aí nós estamos no nosso parâmetro. Se nós levarmos esses parâmetros para a espiritualidade, aí eles somem. Porque se Deus é eterno e Deus é presente, né? Então não tem mais data, nem dia, é sempre agora. Então os parâmetros somem. Por isso, Kátia, que nós não podemos. Nós não podemos levar os nossos parâmetros temporais para além do nosso planeta, nem trazer de lá, porque realmente a ciência não identificou até hoje nenhum planeta com as nossas características. Francisco, a nossa doutrina, ela nos apresenta esse Pai de infinito amor e bondade, né? Este Pai que ama incondicionalmente todos os seus filhos, mesmo aqueles que julgamos não estarem aptos, né, a conviverem nesse mundo de regeneração. Fala um pouquinho sobre isso, Francisco. Kátia, nós somos, nós seres humanos, somos, digamos assim, gostamos, né, de soluções abruptas. Nós queremos um milagre, porque o milagre é algo que, bom, te liberta, te resolve. Nós queremos que as coisas aconteçam agora, se possível ontem. Nós queremos soluções abruptas. E nós vamos ver que as leis divinas, elas prosseguem em um ritmo que nós não temos como interferir, né? Há alguns companheiros que acham que esses flagelos naturais é decorrência de tentar embelezar, né, o planeta para essa nova era, esses novos grupos de espíritos que vão chegar, vão reencarnar. Mas se nós olharmos o nosso corpo, Kátia, e vamos identificar, levarmos em consideração esse corpo como sendo um microcosmo para o nosso espírito, para a nossa alma, nós vamos identificar que nós já tivemos presas enormes, nós já tivemos garras, já tivemos uma pelagem enorme. E hoje não temos mais. Não se faz necessário. Não se faz necessário. Então percebe como esse microplanetinha, digamos assim, para esse espírito,
ele perdeu naturalmente as presas, as garras, a pelagem. E hoje nós já estamos vendo jovens aí que têm obrigado a extrair os dentes siso, porque os hambúrgueres da vida não exigem mais uma dentição tão forte. Então a gente percebe que a evolução ela acontece de forma branda, tranquila, sem nenhuma solução abrupta, como nós estamos aguardando ou querendo. Não, isso não vai ocorrer. Não será dessa forma, né, Francisco? Dessa forma. No primeiro bloco, você nos explicou a respeito da divindade utilizando o exemplo da rosa. Nós, depois de todos esses esclarecimentos que você nos trouxe, depois dessa comparação, você poderia, nós já estamos agora nos minutos finais, né? Você poderia nos dizer brevemente o que a doutrina espírita, se ela seria a rosa e nós seríamos os espinhos, como isso acontece? Para encerrarmos. Kátia, nos foi prometido um Consolador, que ele ia estar conosco durante toda a nossa trajetória. E com certeza não seria nenhuma, digamos assim, digamos assim, até um pouco pesado, arrogância, né? Nós espíritas, né? Mas é verdade. A doutrina espírita é uma doutrina que ela nos vem trazer o exercício da razão e, através do exercício da razão, ela vem nos trazer os esclarecimentos, ela vem nos mostrar aonde nós estamos errados e o que é melhor, né? Ela nos mostra que o erro não está ali fora, não, está aqui dentro de nós. É bem-aventurados os humildes. Nós vamos identificar que a mazela que existe no mundo, ela está latente dentro de nós. Nós falamos de violência, mas nós somos violentos. O dia que nós começarmos a pacificar a violência que existe em nós, nós teremos um mundo pacificado. Então é essa, digamos assim, essa misericórdia divina que nos deu a inteligência, a razão, para que a gente possa, à luz da doutrina espírita, equacionar e solucionar as nossas, digamos assim, as nossas mazelas, os nossos sofrimentos. Com certeza, a doutrina espírita é essa rosa que veio nos agraciar. Que maravilha, Francisco, isso é muito bonito e nós agradecemos demais a sua presença aqui no programa Atualidade Espírita, com tantos esclarecimentos, com tantas palavras para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kátia, pela oportunidade e podermos fazermos juntos essas reflexões. Muito bem. Então, meus irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado lá em Lagoinha, na rua Souza Cardoso, no número 403. O lar abriga 80 idosos que necessitam da nossa presença e do nosso conforto. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada à Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Desejamos a todos vocês uma semana muito feliz, uma semana de muita paz e muito amor, com Jesus sempre nos amparando, guiando os nossos passos e Deus, nosso Pai maior, nosso Pai que é presença viva em nossas vidas, nos apoiando e nos orientando. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.